Bíblias na Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, por podermos prestar-te culto, Senhor, e principalmente, Senhor Deus, por podermos ouvir a tua voz. Ó Senhor Deus, trabalhe nossos corações, para que o teu Santo Espírito encontre caminho livre para atuar em nossos corações, trazendo consolo, trazendo orientação, trazendo correção, enfim, Senhor Deus, realizando tudo quanto é mister que seja realizado, Senhor Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, essa passagem fala sobre as dádivas de Deus em Cristo Jesus. Após uma breve apresentação e saudações aos crentes a que se destinava a carta, Pedro começa a falar sobre essas dádivas de Deus para toda a humanidade. E é fundamental que nós retornemos a esses ensinamentos tão elementares da fé cristã para nos robustecer. A nossa vida está sempre sofrendo mudanças e, vez ou outra, nós precisamos revisitar passagens como essa para nos fazer lembrar ensinamentos fundamentais da nossa fé e dirimir qualquer dificuldade que, porventura, estejamos enfrentando. Então, eu acredito que essa mensagem vai ser muito oportuna para cada um de nós aqui nesta noite. E a primeira dádiva que o apóstolo Pedro nos apresenta aqui, nessa palavra inicial da sua epístola, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, no versículo 3, nós vemos aqui: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Deus dá ao homem uma segunda chance. A vida que recebemos ao nascer é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Porque a vida que o homem possui não pode satisfazê-lo. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus,
nós fomos criados para as boas obras. Fomos criados para as boas obras, que Deus de antemão as preparou para que andássemos nela. Mas por conta do pecado, o ser humano não consegue trilhar esse caminho. A sua vida se torna, o pecado inviabiliza o propósito da vida humana. Então a vida do homem natural perde o seu sentido, porque não cumpre a finalidade para a qual ela foi dada ao homem. Vemos isso lá em Efésios. Efésios capítulo 2:10 diz assim, que fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O ser humano não consegue andar nas boas obras, sempre. Muitas vezes, e nós vemos isso claramente no cenário mundial atual, e até o cenário nacional. Quando vemos as notícias mais recentes, temos a convicção disso, que o ser humano realmente não consegue trilhar o caminho das boas obras. Isso é uma realidade aparente no mundo. Outra tragédia que é essa vida é o fato de que essa vida é finita. Já recebemos ao nascer a certeza inafastável de que iremos morrer. Eu não esqueço, a minha cunhada conta que minha sobrinha, a filha dela, ganhou um animalzinho de estimação. Ela devia ter uns 3 anos nessa época. E esse animalzinho morreu. E foi a primeira experiência daquela criança com a realidade da morte. E aí a mãe começou a explicar sobre a morte. E aí a minha sobrinha fala assim: mamãe, se eu vou morrer, então para que eu nasci? E essa é uma pergunta que muitos fazem até hoje. Se eu vou morrer, para que eu nasci? Queridos, nós vemos incessantes testemunhos de pessoas nesse mundo arrastando as suas vidas sem sentido por conta da dura realidade de que essa vida vai acabar. Essa vida material, a vida que todos nós recebemos porque estamos aqui respirando, essa vida vai findar. E muitas pessoas levam vidas terríveis, pautadas nessa realidade, e constroem prioridades terríveis em cima dessa realidade. E a Bíblia, para tornar isso ainda mais duro, parece, né? Mas a verdade bíblica é ainda mais dura. A Bíblia ainda revela que existe uma segunda morte, que é a perdição eterna da alma. Vejamos em Apocalipse 21:8, diz assim: mas quanto aos tímidos, eu vou dar uma explicação sobre esses tímidos. Esses tímidos não está se referindo ao tipo comportamental daquela pessoa que é mais acanhada, não é isso. Tímido aqui é aquela pessoa que não teve a firmeza de sustentar a sua fé diante das pessoas à sua volta. Aquela pessoa que não foi fiel à sua fé, não teve firmeza de fé para sustentar a sua fé diante das pessoas, se intimidaram, né? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É a palavra de Deus, revelada em Apocalipse 21:8. Mas
Vemos aqui na epístola de Pedro, Pedro louvando a Deus, agradecendo a Deus, por Deus ter franqueado o novo nascimento. Podemos ser novamente gerados, e desta vez para uma nova vida, a vida eterna, baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Vamos ler de novo o versículo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é uma maravilha, meu querido. A possibilidade de uma segunda chance, possibilidade de vivermos agora sim, com um propósito eterno, firmado na esperança de como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. Essa é o presente, essa é a dádiva de Deus para a humanidade. Essa é a viva esperança que tem aqueles que desprezaram essa vida com os seus desejos, com os seus valores decadentes e a entregaram a Jesus Cristo. Uma nova perspectiva é trazida à experiência humana, a perspectiva da eternidade. Vejamos o que disse o Senhor Jesus acerca disso. Jesus falou assim, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou já da morte para a vida. Esse texto nos revela muitas coisas. Vejam os 3 tempos aqui da dádiva de Deus. Quem crê em Jesus e em quem enviou Jesus, tem agora a vida eterna. A vida eterna nasce quando a pessoa crê. O novo nascimento é a partir da decisão da pessoa em crer em Jesus. A pessoa passa a ter a vida eterna. Ela não entrará em condenação. Que condenação é essa? É aquela que eu li em Apocalipse, da segunda morte. Obrigado, meu amado. Essa condenação de que fala aqui é o juízo que todas as almas enfrentarão. Para esses que creram em Jesus, não hão de enfrentar, não hão de encarar esta condenação, não entrarão em condenação no futuro. Agora vejam o passado, porque já passou da morte para a vida. Não é maravilhoso isso? Por isso a perspectiva de quem recebeu a Cristo como o seu Senhor e Salvador, aquele que nutre a esperança de ressuscitar como Cristo ressuscitou, pauta a sua vida de forma diferente, enxerga os acontecimentos à sua volta de forma diferente e toma decisões também sob essa nova perspectiva, a perspectiva da eternidade. Então, o seu testemunho de vida, o seu comportamento se torna diferente de como era antes dele ter a Cristo Jesus como seu Senhor. Tudo muda. Mas não é só isso. O apóstolo Pedro ainda vai falando sobre outras dádivas. No versículo 4, ele diz assim, que ressuscitaremos, né, dentre os mortos, assim como Jesus. Essa nova vida é para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós.
Deus reserva nos céus uma herança que não sofre depreciação. Está lá, para você, guardada, bem guardada, incorruptível. Ela não murcha, ela não prescreve, ela não se deteriora, ela não perde o valor. Essa herança, nós não sabemos como vai ser a vida na eternidade, mas a orientação de Jesus é que devemos pensar nesse futuro da seguinte forma. O Senhor Jesus lá está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19 a 21. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abra aí Mateus capítulo 6, 19 a 21. Vou dar oportunidade para você abrir a sua Bíblia. O que o Senhor Jesus te ensina, te apresenta com perspectiva para o futuro. O que Jesus fala sobre essa herança reservada nos céus? Ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu querido, tudo que nós ligamos aqui na terra, nós estamos ligando nos céus. Essa vida vivida aqui, mas com a perspectiva da eternidade, vai trazer frutos para toda a eternidade. Quem semeia assim, vai colher vida eterna, vai colher frutos para toda a vida. Essa é a herança, uma herança maravilhosa que está reservada para nós nos céus. Uma vida eterna, frutífera, ainda não claramente manifestada, mas pela fé podemos esperá-la. Muitos veem o cristianismo como uma solução para os seus problemas imediatos, para os seus problemas terrenos, para atender, para satisfazer os seus desejos de deleites nessa vida. Mas a verdadeira esperança do cristão está no porvir. É lamentável ver por tantos lugares, pelos canais de comunicação, pregações diminuindo o cristianismo a esta existência física que vai durar alguns poucos anos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, está lá na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vejam que perspectiva falsa, nula, é imaginar que o cristianismo vai trazer benefícios somente nessa vida, que a pessoa vai colher resultados apenas nessa vida, e imaginar que o máximo que ele vai viver é isso. Na verdade, o que Deus preparou para nós está na eternidade. Pela fé, e aí nós chegamos a mais uma dádiva de Deus expressa aqui pelo apóstolo Pedro. Diz assim no versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Pela fé estão guardados por Deus os crentes para o dia da salvação, o dia da glorificação. O dia em que Jesus novamente irá se manifestar será o último dia, diz aqui, o último tempo. Não vai ser o dia, né? Mas vai ser o tempo. É até
um erro falar em dia, vai ser o tempo final, o marco final de uma contagem temporal. Depois disso vai acabar a contagem de tempo, vai voltar a ser o que era antes da criação, eternidade. Mas no último tempo, o Senhor Jesus vai voltar em glória. E aqui Pedro está revelando que, meu querido, se você depositou fé em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você vai estar guardadinho para esse dia. Você vai ver esse dia. Você vai ver isso acontecer. E para você que ainda não tomou essa decisão, eu vou te fazer uma pergunta provocadora. Você está preparado para esse dia? Se esse dia ocorrer daqui a algumas horas, se esse momento, se esse último momento ocorrer ainda hoje, você vai estar preparado? Mas é uma realidade, vai acontecer. Nós estamos sendo guardados para esse dia. Aqueles irmãos amados que já partiram desta vida estão no céu guardados para esse dia. E eu quero convidar a vocês a acompanhar a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 54. Diz assim, apóstolo Paulo explicando sobre isso: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando sobre a morte física, morte orgânica. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estivermos vivos, e nós todos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que o contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo estava explicando que os mortos em Cristo ressuscitarão para esse momento da glorificação. E aqueles que estiverem vivos, fiéis a Jesus, serão transformados sem experimentar a morte física. E todos ficarão no mesmo status, né, de glorificado, de imortal, revestido da imortalidade, revestido da incorruptibilidade. O que é isso? Isento de pecado, isento dessa natureza decadente que recebemos ao nascer. Isso acontecerá quando soar a última trombeta, que é o símbolo do Senhor Jesus vindo em glória. Essa é a esperança que temos, essa é a dádiva guardada por Deus para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas não para por aí. Pedro continua falando, e ele ainda diz assim, versículos 6 em diante: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Deus dá verdadeiros motivos de alegria e felicidade. Eu conversava com um amigo ontem, e ele estava me falando de uma pessoa que ele conhece, cujo lema, cujo slogan, né,
feliz a cada dia. E essa pessoa que ele conhece é alguém que só traz esse slogan como fachada, mas não, de fato, não desfruta dessa felicidade. E ele tem um desejo de ter um encontro pessoal com essa pessoa para lhe falar da verdadeira felicidade. E é interessante como as pessoas desejam isso, ser feliz, mais feliz a cada dia. É um sonho utópico de uma pessoa natural, até legítimo a pessoa querer ser feliz a cada dia. Mas nós vemos aqui que a verdadeira felicidade que um ser humano pode desenvolver só é possível se ela estiver dentro dessa graça aqui, se ele estiver premiado pela salvação em Jesus Cristo. Aí sim ele vai conseguir ter alegria por tantas bênçãos que estão reservadas nos lugares celestiais para ele. Essa é a verdadeira felicidade. E veja, o apóstolo Pedro estava escrevendo a pessoas que estavam sofrendo perseguição, pessoas que estavam passando por grande dificuldade, grande tribulação, estavam sendo tentados. Mas ele estava convicto de que aquelas pessoas eram felizes e estavam alegres, ainda que por um pouco de tempo contristados. Por quê? Porque era necessário que estivessem contristados. Então, esse texto revela que a alegria do crente não pode estar condicionada às circunstâncias dessa vida. Muito pelo contrário. Importava para aqueles crentes estarem por um certo espaço de tempo vivendo momentos de grande tribulação e sofrimento, que ao fim resultaria em quê? Nós lemos aqui, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Portanto, meu querido, a vida que Cristo oferece, essa nova vida, resultado desse novo nascimento, não é uma vida serena, isenta de problemas, isenta de sofrimentos. Não é. É uma vida de alegria, é uma vida de felicidade, apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, apesar das tribulações, porque essas circunstâncias quando ocorrerem na nossa vida, são necessárias para produzir no crente uma fé robusta, para produzir no crente manifestação da glória de Deus, testemunho para as outras pessoas, firmeza de fé para as outras pessoas, e assim, honrando ao Senhor Jesus, louvando ao Senhor Jesus, a pessoa manifesta então o caráter do próprio Senhor Jesus. Porque não foi isso que ele fez? Ele se sujeitou a todo sofrimento por amor a pecadores como nós. Ele, sendo santo, sendo puro, nos amou primeiro e decidiu dar a sua vida por nós, suportou todo o sofrimento. Porque nós não podemos, por algum pouquinho de tempo, passar por alguns momentos de dificuldade? Claro que podemos e passaremos, e daremos glórias a Deus por isso, por sermos participantes também desse sofrimento.
Essa é a razão de estarmos enfrentando dificuldade, para sermos louvor da glória de Deus. Esse é o propósito disso tudo. Esse é o propósito da fé que Deus colocou no coração do homem. E a salvação da alma. Nós vamos ver isso adiante nesse texto, aqui nas palavras de Pedro. Diz assim, ao qual, não o havendo visto, está falando dos crentes acerca de Jesus, né? Porque aqueles interlocutores de Pedro não tiveram oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Então ele vai dizendo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, o propósito da fé, que essa fé, dom de Deus, é a salvação da alma. Então, você, meu querido, já recebeu todas essas dádivas de Deus? Responda para si mesmo. Você já recebeu todas essas dádivas de Deus? Essas dádivas são para você. Você não é uma pessoa? Você não é um ser humano? Então essas dádivas são para você. Foram destinadas a você. O que você está esperando para receber o perdão de Deus, a salvação em Jesus Cristo, com todo esse pacote de dádivas? Você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que sua vida não tem sentido sem Deus, não vai te levar a lugar algum. Você precisa se convencer de que seus pecados te arrastarão para aquela morte eterna que Apocalipse descreveu, e que você precisa da salvação em Jesus Cristo, porque por si próprio você não tem como se salvar. Fazendo isso, rendendo-se aos pés de Cristo, você estará automaticamente usufruindo de todas essas dádivas. E o meu desejo sincero é que você hoje, se ainda não tomou essa decisão, considere com muita seriedade essa possibilidade e decida nesse sentido, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E para encerrar a mensagem desta noite, nós vamos entoar um hino, que a mensagem é Salvo, número 374, do Cantor Cristão.